Nesse vídeo de hoje, eu trago para vocês o início do julgamento de cassação do ex-ministro Sérgio Moro, que na atualidade é um senador da República e está sendo cassado, foi aberto o processo de cassação dele. Hoje inicia o voto dos desembargadores, provavelmente deve passar umas 2 ou 3 sessões, mas aí se pergunta, com essa decisão que pode acontecer durante essa semana pelo TRE do Paraná, ele perde o mandato? Eu já respondo para vocês que ele tem o direito de recorrer da decisão para os tribunais superiores e provavelmente também alguém pode pedir vista desses autos e suspender esse julgamento por algum tempo. Isso pode acontecer. Agora, de que ele está sendo acusado? De várias infrações eleitorais. Inclusive, devemos lembrar que ele iniciou a sua campanha como candidato à presidência da República. E recebeu todo o aparato que um candidato da presidência da República recebe, e depois ele muda para candidato a senador. E ainda quer mudar sua base eleitoral para São Paulo. Não conseguiu, em razão de problemas de endereço. E isso o pessoal está levando em conta justamente essas infrações. Eles nem estão falando aqui a respeito da campanha antecipada, que entendem também que ele fez uma campanha antecipada, mas o que eles estão mostrando aqui, que eles querem mostrar, inclusive eu vou mostrar para vocês aqui a leitura do advogado Bruno Cristaldi, é a respeito de outras acusações. Não é a campanha antecipada. São outras também que pesam sobre ele. E eu mostro para vocês aqui a leitura que faz aqui o advogado Bruno Cristaldi. De fatos que levam a uma série de enquadramentos. Eu vou passar brevemente por eles para não cansar vossas excelências. Nós tivemos filiação do primeiro investigado ao partido Podemos, eventos hollywoodianos de lançamento de filiação, de lançamento de pré-candidatura, todos eles com vídeos profissionais, televisionados, acompanhados pela grande mídia. Uma série de gastos tipicamente eleitorais, realizados durante pré-campanha, gastos esses de enquadramento já bastante conhecido das altas cortes eleitorais, como pesquisas eleitorais, vídeos de promoção pessoal voltados à eleição, constantes das ditas palavras mágicas às vezes, mas destaco que aqui nós não vamos falar de propaganda antecipada, não é o foco. O foco aqui é falar da superexposição, do abuso de poder econômico e dos fortes indícios de corrupção, triangulação de recursos e Caixa 2. Nós tivemos, no que tange a superexposição, o acompanhamento na primeira filiação partidária de uma campanha a presidente da República. Uma campanha a presidente da República veio acompanhada de todo o acervo que a grande mídia coloca à disposição do presidenciável. Então, acompanhamento do dia a dia das ações, isso sendo passado em todos os canais maiores de televisão, participação em todas as pesquisas eleitorais de presidente da República. Ele protagonizou propaganda partidária em mais de uma legenda. Todos os resultados de pesquisas e as notícias que voltavam-se à campanha presidencial tiveram o nome do primeiro investigado dentro do seu rol. Tivemos, então, mudança de partida, continuidade dos gastos, recontratação de pessoas que haviam sido contratadas na primeira legenda. Quando sai o candidato, pré-candidato, encerra-se o contrato, contrata-se na segunda, encerra-se a contratação de pré-campanha, contrata-se em campanha o Ziel Santana, que foi o apoiador junto ao público evangélico, migrou de partido em partido. E digo isso porque quando se cita o julgado paradigma da juíza Selma, não se tem a intenção de repetir o julgado, mas de colher dele alguns ensinamentos que vieram das cortes superiores, como o que são os gastos tipicamente eleitorais numa pré-campanha, quais são os indícios de que o gasto com uma contratação foi de fato para a pré-campanha, quando ela salta de uma pré-campanha para a campanha propriamente dita. E uma série de eventos, vídeos, salários de dirigentes sem comprovação de realização de atividade partidária, contratação de colaboradores,
contrato milionário com o suplente para fazer consultoria eleitoral, uma área que não era de conhecimento da banca até então, que mudou inclusive o site, a toque de caixa do primeiro pagamento. A base legal dessa peça ela é proteger o bem juridicamente tutelado, que é a paridade de armas entre os concorrentes do pleito. É proteger a lisura do pleito, o resultado da eleição, dessa intervenção nociva que teve a superexposição e o gasto excessivo em pré-campanha. E veja que nós não estamos discutindo quem faz o gasto a favor do candidato, mas sim o efeito que isso tem na população, no eleitorado. A partir do momento que se gasta de forma exorbitante em pré-campanha, se macula o eleitor, independente de quem tenha feito o gasto em favor do candidato. É um efeito na paridade de armas, a igualdade de condições de concorrer. Este é o bem que se pretende proteger nesta ação mais do que qualquer outro. Então, quando se diz o uso indevido dos meios de comunicação social, se diz do desvirtuamento do propósito da propaganda eleitoral, para promover pessoalmente um pré-candidato, em mais de uma oportunidade, em mais de uma legenda. Quando se fala da superexposição midiática, é do outro candidato que não teve cobertura midiática de presidenciável, que não apareceu em todos. E não venha se dizer que o efeito nacional não afeta Curitiba, que não afeta o Paraná, a não ser que o Paraná não fizesse parte da circunscrição federal. Quando nós falamos de corrupção, aqui nós falamos de corrupção no sentido amplo, os indícios de triangulação de recursos, quando nós falamos de contratações e recontratações, quando nós falamos de um escritório que não tinha em nenhuma das OABs dos integrantes experiência com direito eleitoral, o pagamento de R$1 milhão para dar consultoria por 4 meses eleitoral do próprio suplente. Então, eu gostaria de fazer alguns destaques aqui para Vossas Excelências, dos gastos principalmente. Primeiro alerta do próprio e-mail da advogada do União Brasil, quando se deparou com os gastos do União Brasil, falou, olha, precisa frear isso, porque vai dar problema. É gasto excessivo em pré-campanha. Esse e-mail foi ignorado, os gastos continuaram. Já haviam sido feitos outros tantos gastos, porque quando se começou uma campanha presidenciável, o teto de campanha do presidente era 88 milhões. Então, quando se fala de gasto razoável de pré-campanha no presidenciável, se fala na casa de 10% a 30% desse valor. Quando se migra para uma campanha para o Senado do Paraná, o teto é 1/20. O gasto que se fez, ele é exorbitante para o candidato convencional do Paraná. O parecer do próprio segundo suplente do seu escritório para a União Brasil, o parecer ele aponta que, e numa visão bastante complacente, ele fala até 30% do gasto do candidato mediano, do teto de gasto do candidato mediano, seria razoável em pré-campanha. Bom, o Ministério Público, a Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná, estipulou 3 premissas para considerar os gastos de pré-campanha. Se é suficiente a comprovação da existência, se a natureza é tipicamente eleitoral, e se a identificação é possível identificar o beneficiário ou a sua proporção. E aí ele passou um pente fino num trabalho corajoso e correto de identificar gasto por gasto. E chegou a uma cifra. E nós, nesse ponto, ousamos discordar porque existem algumas questões que ainda devem ser acrescidas. Uns 2 exemplos clássicos de valores que não estão computados e deveriam primeiro, uma pesquisa eleitoral que visivelmente se refere ao apoio do público evangélico e a opinião dele sobre o candidato Sérgio Moro. O valor dessa pesquisa não está contado no parecer da Procuradoria. Eu ouso dizer que deveria. A SPE Comunicação 2022 teve um acordo na Justiça pago pela primeira legenda no valor de R$1.143.200, onde no acordo homologado consta referente aos trabalhos desempenhados em favor da pré-campanha de Sérgio Moro. Processo 0727131-31, 2023.8.27.0001. ID do documento 1810-82-354. D7 Produções Cinematográficas. Constou acordo e começou o pagamento desse acordo homologado no processo contra a primeira legenda. O valor do pagamento, R$2.637.552,60. Para 2 alvos. Se considerar a conta da Procuradoria Regional Eleitoral, metade, são 2 os beneficiários, metade seria R$1.318.776,30. Diz no acordo homologado nesse processo
pelos trabalhos realizados em favor da Comissão Executiva Nacional do Partido e do então pré-candidato à presidência da República. Processo 0037-36-6-98.2022.8.26.0100 e D 114-7E-C24. Se isso não é uma descrição de um gasto tipicamente eleitoral de pré-campanha, eu não sei o que é. Foram essas contratações dos suplentes e tiveram a empresa do suplente Bela Tchau para fazer plano de governo. É um gasto tipicamente eleitoral. Contratação de empresa do suplente, Luiz Felipe Cunha. Recontratação de vários deles em campanha. E muitos gastos mais tipicamente eleitorais. Então, quando nós adentramos nesses gastos e nessas peculiaridades, eu gostaria de fazer ainda alguns destaques. Primeiro, como foi falado, o paradigma usado da juíza Selma não pretende aqui arrastar os senhores forçosamente para o mesmo julgamento, como se fosse uma réplica do julgamento anterior. Mas ali se analisaram pontos que são relevantes para nós. Vossas Excelências imaginem que lá se analisou o paradigma do Luiz Roberto Barroso, ministro, quando ele fala o que é um gasto que deve ser considerado como base, o gasto do cidadão, do candidato mediano. O Ministério Público pegou os 10 candidatos e encontrou exatamente qual que é o gasto do candidato mediano, 1.800.000 aproximadamente. Ali se identifica que um percentual desse gasto é razoável todo candidato gastar em pré-campanha, todo pré-candidato. 10 a 30%. No parecer da empresa do segundo suplente, a interpretação mais complacente, 30% desse gasto. Nós estamos falando de gastos de aproximadamente 500 a 600 mil reais em pré-campanha para o Senado do Paraná. Esse é o teto que a Justiça, com precedentes sólidos e cristalizados, entende como razoável. Esse é o limite. Então, o jogado paradigma nos traz experiência, nos permite ver que já se debruçaram sobre esses parâmetros e nos trazem eles com segurança da jurisprudência consolidada. E vejam que um dos pontos que foi levantado em determinado momento foi que o primeiro suplente já teria visibilidade. Vejam, a pessoa ter visibilidade não é uma panaceia para cometer abusos. Potencializar com mais exposição. A figura novel dele como candidato não era algo que era passado para a população dessa maneira, extrapolando qualquer limite lógico e razoável. Então não adianta dizer que uma pessoa, por ter já uma imagem conhecida, ela pode cometer excessos e protagonizar mais de uma propaganda partidária, aparecer em pré-campanha presidenciável, em cobertura midiática dos grandes meios de comunicação durante meses e dizer que isso não afeta, não muda nada, porque ele já era uma figura conhecida. Isso sim é um precedente perigoso, considerar-se dessa forma. Uma outra coisa que me colocaram, me questionaram foi, no evento de pré-candidatura, lançamento de filiação de Sérgio Moro pelo Partido Podemos, Álvaro Dias subiu no palco também. Excelências, Álvaro Dias, se me permitem aqui dizer o que disse Álvaro Dias quando subiu no palco, ele disse: Sérgio Moro presidente, Brasil de volta, viva o Brasil, viva Sérgio Moro. Eu acho que isso é suficiente para esclarecer qual é o beneficiário daquela situação, daquele episódio. E dizem que nós estamos trazendo uma inovação para a Corte, que é um precedente perigoso. Senhores, precedente perigoso é para quem pensava em burlar a lei ou institucionalizar esse caminho de se lançar uma candidatura inicialmente com um teto de gasto extremamente maior e depois registrar a candidatura num menor e usufruir de um limite de gastos 20 vezes maior de pré-campanha. Se esse é o precedente que se está a lançar quando se trata de downgrade de candidatura, é um precedente necessário, não é perigoso. E digo mais, nós não estamos tratando aqui de intencionalidade. Pontes de Miranda ele trata isso com bastante delicadeza, quando ele diz que o elemento necessário aqui não é a intenção de fraudar, mas é a infração indireta à norma. O simples fato de ter ciência de um benefício que é indevido é suficiente para atrair a penalização. Não se trata de fraude à lei dependente
de intencionalidade. Ainda que não houvesse intencionalidade, a fraude indireta à lei, a infração indireta à lei, já atrai a condenação. Porque o bem juridicamente tutelado é a lisura do pleito, é a paridade de armas, é o resultado da eleição. Nós temos também uma questão delicada, que é a respeito dos fortes indícios de corrupção. Como eu disse, corrupção no sentido lato, no sentido amplo. Porque quando se tem a contratação de suplentes, empresas suplentes pelos partidos, para tratar de serviços que são tipicamente eleitorais, muitos deles sem qualquer comprovação de ter sido prestado qualquer serviço. Bela Tchau, empresa do primeiro suplente, não tem uma comprovação de entregar nenhum plano de governo. O Zé Santana, o articulador político para o público evangélico, 2 empresas contratadas, depois recontratado em campanha, pesquisa eleitoral, escritório de advocacia. Depois a presidente da primeira legenda disse que foi procurada pelo segundo suplente para mais dinheiro para manter o estilo de vida de Sérgio Moro, que era mais caro. Se recusa, muda de partido, aparece o contrato de Luiz Felipe Cunha em seu escritório a R$1 milhão para 4 meses de consultoria eleitoral. Então, quando se diz que tem fortes indícios de caixa 2, de triangulação de recursos, não se faz isso de maneira leviana e não se faz isso de maneira incauta. Se faz isso consubstanciado nas provas, os documentos trazidos ao caderno processual. Então, excelências, eu gostaria de finalizar dizendo que o total de gastos que nós identificamos é de 5,5 milhões mais. Excelência, me dá mais 30 minutos para finalização? 30 segundos para finalização? Muito obrigado. Esse gasto equivale a 300% do limite que seria permitido, de 30% do candidato mediano. Extrapolou-se em 10 vezes. O 30% do gasto do candidato mediano, aqui nós estamos falando de 549.847. O gasto, vejam bem, vamos pegar o pior cenário para os investigantes e o melhor cenário para os investigados. Ainda que se considere apenas os gastos da campanha ao Senado pelo União Brasil, ainda que se considere o percentual mais brando de 30% e não de 10%, de gastos em relação ao gasto do candidato mediano, ainda que se considere apenas os gastos elencados no parecer da Delta PRO do Paraná, ainda assim, com todo esse esforço e complacência, os gastos da chapa teriam extrapolado o limite legal, ou seja, teria gasto R$1.354.998,62, quando o limite seria R$549.847,23. Diante do exposto, requer-se a procedência da ação, com a consequência cassação da chapa investigada e a declaração da inelegibilidade octênia para os integrantes. Muito obrigado. Bom, obrigado, presidente. Primeiramente, boa tarde a todos, sentidos membros desta corte, excelentíssimo desembargador e relator, servidores, advogados, todos que nos assistem. Excelências, antes de começar a minha sustentação oral, eu queria dizer o que não está sendo julgado aqui. Não está sendo julgado aqui o passado dos réus, não está sendo julgado aqui a Operação Lava Jato, não está sendo julgado aqui trajetória política, não está sendo julgado aqui sequer a intencionalidade, o que eles queriam fazer ou não queriam fazer em relação aos fatos que foram apurados aqui. A situação é muito mais clara e objetiva. O que está sendo analisado aqui, excelências, é se houve uma trapaça eleitoral. E uma trapaça muito clara, que é aquela de queimar a largada das eleições. Começar uma eleição em matéria de propaganda e de gastos e doações e arrecadações antes da hora que a lei estabelece para todo mundo começar igual. Um critério mínimo básico de isonomia. O que está sendo analisado aqui é se começar uma campanha com 8 meses de antecedência, com pelo menos 4 milhões de reais injetados, pagos de fundo partidário numa pré-campanha,
no limite legal ao período eleitoral de cerca de 4.400.000, se isso é abusivo ou não. Se isso violou a isonomia e a paridade de armas. Com o devido respeito, violou muito. E não é a nossa versão. Não é a versão do PT. É a versão, inclusive, afiliada do Ministério Público Eleitoral. O doutor Marcelo e a doutora Luiz Helena. E vejam, excelências, que a defesa vai tentar aqui, e tenta desde o começo do processo, se afastar o máximo possível do caso da Selma Arruda. Como o diabo foge da cruz. E por quê? Porque sabem, assim como todos os especialistas em direito eleitoral que já opinaram para esse caso publicamente, que falaram que a situação aqui é muito similar ao caso da Selma Arruda. É similar, não é a mesma. Para mim, é pior, porque o volume de dinheiro é muito maior do que a Selma Arruda. E nós estamos falando aqui, de novo, de fundo partidário, dinheiro público, finalidade prevista em lei, contabilidade com transparência, não de dinheiro privado. E também a defesa ela tenta, com devido respeito, trazer vários argumentos que não são jurídicos. Podem ser argumentos políticos, podem ser argumentos retóricos, mas que não têm afiliação na prova dos autos, nem na lei e nem na jurisprudência do TSE. O primeiro deles vai dizer assim, veja, existe um vácuo. Não existe previsão do que fazer na pré-campanha, então eles estão inventando um motivo para caçar o Sérgio Moro. Mentira! Nós temos um limite legal de despesas, um marco mínimo de isonomia estabelecido na lei. Nós temos, excelência, sim, precedentes. O caso da Selma Arruda, como o Dr. Bruno expôs, o agravo 924, que estabeleceu os limites da pré-campanha a gastos moderados, alcançados no pré-candidato médio. E nós temos, sim, uma regra muito clara na lei das eleições, que é o artigo 36, parágrafo 2º, que autoriza despesas pré-eleitorais após as convenções e desde que o desembolso financeiro aconteça no período eleitoral, com conta bancária específica. E quais despesas que são permitidas? Preparação de campanha, instalação física de comitês ou de página da internet. E aqui está o cerne da questão, excelências. Sem tergiversar. Tudo isso aqui e mais já estava montado 8 meses antes pelos investigados. Desde a época do Podemos. E não é só isso. O que está contratado e o que se prosseguiu durante toda a pré-campanha até a eleição dos investigados. Contratação e pagamento de coordenadores de campanha, advogados, passagens aéreas, 2 carros blindados 0 km à disposição dos investigados, eventos partidários, eventos públicos por todo o Brasil, passagens aéreas, motoristas, seguranças particulares, hotéis, inclusive o hub que provava aquele domicílio eleitoral fajuto em São Paulo, que não foi acolhido, pesquisas internas, marqueteiros, páginas em todas as redes sociais, impulsionamento de postagens nas redes sociais, contratação de staff pessoal, equipe de filmagem, produção de vídeos e marketing digital. Inclusive naquele vídeo que eu trouxe a Vossas Excelências em memorial, em que o próprio candidato fazia um resumo da pré-campanha dele, fazia um roteiro pelo estado do Paraná, mostrando exatamente que aquilo lá é um tipo de campanha feito por uma equipe de campanha de marqueteiros. Tudo financiado por fundo partidário, excelências. Aí a defesa diz o seguinte, eu nem precisava abusar, porque eu já era uma figura muito conhecida. Veja, excelência, pior ainda. Gastou sem precisar? Usou fundo partidário para quê? Para tirar férias, para fazer turnê? Por favor. Foi para fazer pré-campanha. Para fazer tudo aquilo que de fato o 36A permite. Mas o TSE já falou, permite, mas com moderação de gastos, sem despesas extraordinárias. É dinheiro público, excelência, é fundo partidário. Aí diz o seguinte, não é despesa eleitoral porque não gera voto. O que eu ganhei com voto nas seguranças particulares, por exemplo, diz a defesa? Gente, conversão de dinheiro em voto não é prova impossível. E é ainda por cima totalmente irrelevante, desde a ficha limpa e a dispensa da potencialidade. Não sou eu que digo isso. É o TSE, quando fala expressamente que o critério quantitativo, conquanto possa ser condição suficiente, não prefaz condição sequer necessária para a caracterização do abuso do poder, mas sim o grau de comprometimento aos bens jurídicos tutelados pela norma eleitoral causado pelas ilicitudes. Então, excelências, pouco importa a intenção declarada da pré-campanha. Se dizia que iria ser uma coisa, depois foi outra, se o suplente era advogado, depois foi vendido o cargo, enfim, não interessa a intenção. A análise é muito objetiva, e aqui nós temos uma só pré-campanha. E o que se fez nela, que foi a gastança de dinheiro público do fundo partidário, para se comprometer claramente a igualdade de oportunidades.
mais. É isso aqui que o caso Selma Arruda tratava. Da estruturação de uma campanha que confere vantagens em face dos outros concorrentes que eles não teriam se não tivessem feito a mesma coisa. E está exatamente aqui. Então esses argumentos, excelências, são muito criativos, mas não estão respaldados nem na lei e nem na jurisprudência do TSE. Excelência, eu trouxe a vocês a unicidade de identidade visual da campanha. A logomarca, que veio daquele convite ainda da cerimônia de filiação do Podemos, que virou a logomarca da pré-campanha e que foi utilizada até o lançamento da pré-campanha da candidatura ao Senado no estado do Paraná. E tudo aquilo de estrutura de contratação já tinha sido feito antes, excelências. Aí tem mais um argumento também que eu acho interessante. Veja, eu precisava gastar isso, porque eu estava concorrendo contra um senador da República e um deputado que tinha cota parlamentar para fazer pré-campanha. Não tinham. Usar cota parlamentar para fazer pré-campanha é ilícito. Pode ser abuso também. Mas nem isso procede, porque eu fui atrás das despesas. E daí eu descobri que o Álvaro Dias, no primeiro semestre de 2022 inteiro, gastou em cota parlamentar cerca de R$42 mil para viajar. E o Paulo Martins, cerca de 47 mil. Os investigados só em jatinho e carro com segurança no Paraná. Não estou falando de Podemos, não estou falando de São Paulo. No Paraná, gastaram quase R$900 mil. Só em jatinho, em menos de 30 dias, do dia 22 de julho até 18/8, foram praticamente R$600 mil, excelências. E detalhe, os gastos com motorista, carro e jatinho, declarados e contabilizados na campanha. Como é que nós não vamos contabilizar isso na pré-campanha também? Dentro do Paraná, tudo que foi feito. Há aqui o que seja, excelências, uma continuidade de pré-campanha e campanha, nas contratações dos fornecedores, na equipe, no marketing, que era, de novo, exatamente aquilo que se tinha na Selma Arruda. Vai dizer o quê? Que é perseguição, que é invenção? Senhor, isso é tudo provado. Eu fiz questão de trazer para vossas excelências aqui. E nós não podemos jogar para debaixo do tapete tudo isso aqui que se provou. São relatórios assinados pelo próprio pré-candidato. O próprio Sr. Sérgio Moro assinava os relatórios e dava conta do que servia, para onde que ele ia, para que usava os motoristas. E isso daqui só veio a conhecimento pelo União Brasil, que veio aos autos e trouxe para nós as provas disso. Trouxe, inclusive, não somente as provas do montante de dinheiro que tinha sido empregado, mas trouxe provas do dolo, de que, no mínimo, se eles não tinham intenção clara de abusar, eles assumiram totalmente os riscos. Quais são as provas? O Dr. Bruno já citou aquele e-mail em que o próprio União Brasil dá conta de que se eles gastassem, seria considerado campanha antecipada. Isso foi no dia 9 de maio. E aquilo que a gente chama de parecer suicida, que é algo que é inédito aqui, que talvez tenha sido esquecido de ser juntado na defesa, mas o União Brasil trouxe para os autos, que é esse parecer assinado falando justamente dos limites da pré-campanha, do pré-candidato médio, da moderação de gastos, e que chega no final e fala justamente desse 30% do teto legal que poderia ser gasto na pré-campanha. Não existe 30% do teto. Os julgados que existem hoje falam de 10%. O Partido dos Trabalhadores teve um candidato ao Senado de Minas Gerais em 2018 declarado inelegível por R$250 mil gastos na pré-campanha. Isso representa 6% do limite de gastos. E quem que assina esse parecer? O primeiro suplente, o senhor Luiz Felipe Cunha. E aqui eu tenho que aproveitar e deixar para falar dos fatos mais graves que aconteceram aqui nesse processo, excelências. A Selma Arruda foi cassada. Um dos fatos que motivaram a cassação da Selma Arruda foi um empréstimo que ela teria contraído na pré-campanha do seu primeiro suplente, de R$1,5 milhão. Quando o senhor Sérgio Moro sai subitamente do Podemos e vai para o União Brasil, depois o Podemos vem e comenta na imprensa e fala o seguinte: veja, o motivo dele ter saído foi o seguinte: Cunha, o primeiro suplente, queria fechar um segundo contrato por meio do seu escritório de advocacia, mas o pedido teria sido negado, segundo a legenda, por ele não existir objeto para o serviço. Em nome de Moro, o Felipe Cunha fazia questão de mostrar notas de alto valor a Podemos, para pressionar por mais pagamentos. Qual é uma das primeiras coisas, uma das primeiras contratações que os investigados fazem, quando vão para o União Brasil? Some o advogado sério, o advogado especialista, o advogado competente que defende o Sr. Sérgio Moro, e entra o primeiro suplente. Faz um contrato copia e cola, no valor de R$1 milhão, para fazer uma assessoria suposta de pré-campanha ou para o partido. Nunca comprovaram, desculpe dizer, não há comprovação disso nos autos.
tem um período de 4 meses para receber 250 mil por mês. Esse valor representava pelo menos 5 vezes o valor que o União Brasil pagava para os advogados que prestam plantão no União Brasil, que advogam no Supremo, que advogam no TSE. 5 vezes. E mais, quem que é o primeiro suplente? É um amigo de mais de 20 anos, segundo o próprio depoente, segundo o próprio investigado. Primeiro suplente que nunca assinou, como o Dr. Bruno falou, nunca assinou a petição de direito eleitoral na carreira dele, em qualquer tribunal do Brasil. Pelo menos não provou. Segundo, que incluiu o serviço de direito eleitoral um dia antes de receber, Dr. Sigrid, a primeira parcela de 250 mil reais. E terceiro, que justamente, quando o investigado vem aqui depois, questionado pelo desembargador relator, diz o seguinte, que na verdade eram vários pré-candidatos assessorados, parlamentares, inclusive do União Brasil. Quem? Deve ser segredo, porque prova nos autos não veio também. Eu cheguei ali na imprensa, Dr. Júlio, que o interesse do primeiro suplente era começar a advogar no eleitoral. É um case de sucesso, escolheu bem, escolheu a campanha que ele mesmo ia ser candidato. Infelizmente parece que passou assim em 2022 e nunca mais veio advogando em nenhum lugar também, em direito eleitoral. Acabou a carreira, de tão meteórica. Então veja, excelências, o que nós temos aqui, para nós no começo, era uma arrecadação antecipada de campanha, igual que o Samuel Arruda tinha feito lá atrás. Até o depoimento do investigado, quando ele vem aqui, exatamente nesse espaço, e fala que aquele contrato servia para pagar outras despesas. Inclusive, um advogado de verdade, um competente advogado. O que é isso, excelências? Isso se chama contrato guarda-chuva. É o que se faz antigamente com cheque guarda-chuva. É o que viola o artigo 18 da Resolução 23604, que determina, no caso de fundo partidário, que o destino até no final do recurso seja identificado. A partir do momento em que ele pega um contrato sem devida comprovação de serviços, em valor muito acima do de mercado, para o próprio primeiro suplente via empresa dele, isso daqui está claríssimo que é um contrato guarda-chuva, porque ele mesmo disse que o destinatário final não era aquele do contrato. Ou seja, é um contrato fake com um advogado fake, para fazer uma assessoria fake. Excelências, eu acompanhei há menos de um mês o julgamento aqui das contas. A desembargadora Cláudia ainda fez uma observação. E eu achei precedentes dessa corte de muito rigorosos na contratação de parentes pela própria campanha. Quando se exige alto grau de transparência, economicidade, moralidade. Aqui, desembargadora Cláudia, não é nem mesmo caso de contratação de parente. Aqui é o candidato se contratando. Porque além de ser amigo de mais de 20 anos, ele escolheu bem o primeiro suplente, porque tinha acabado de receber R$1 milhão sem comprovação. Excelência, com devido respeito, somente reconhecer a irregularidade dessa despesa aqui, para fins de cassação como nós queremos, é muito pouco. Nós precisamos de mais. Nós precisamos investigar para onde foi de fato esse dinheiro. Porque é dinheiro público, é fundo partidário. E eu espero, sinceramente, que essa corte não legitime essa manobra contábil feita às claras à luz do dia para propósitos que estão claríssimos aqui nos autos. E eu espero, sinceramente, que eu não tenha que sair daqui e falar que pré-campanha é terra sem lei, porque não é. Nós temos sim uma lei muito clara sobre limite de gastos, nós temos sim jurisprudência muito sólida sobre queimar a largada numa disputa eleitoral. Eu, sinceramente, me preocupo se isso daqui for legitimado, porque nós já estamos em pré-campanha eleitoral. Então eu sei que muitos estão assistindo aqui para saber o que nós vamos falar para os nossos pré-candidatos para as eleições desse ano. E eu espero que nós não temos que dizer para eles que basta contratar um advogado aí e colocar na chapa para antecipar a arrecadação. Eu espero sinceramente que nós não legitimemos o abuso da pré-campanha, que é o que se pretende fazer aqui pela defesa. Pedimos então a procedência das investigações de excelências com aplicação das penas cabíveis em lei, em especial a cassação e a decretação de inelegibilidade. Muito obrigado.